Poucos lugares e poucas situações de projeto em Belo Horizonte são tão desafiadoras quanto aprovar uma edificação na ADE da Pampulha. Quando chega aqui no meu escritório, eu cobro mais caro. Nesse vídeo, eu vou te explicar o porquê. A Lagoa da Pampulha é um dos mais famosos, ou talvez o mais famoso dos cartões postais de Belo Horizonte. Idealizado em 1936 pelo então prefeito Otacílio Negrão de Lima a partir do represamento do Ribeirão Pampulha, foi sob a administração de Juscelino Kubitschek que a região ganhou a forma e a fama que possui hoje. Entre os seus atrativos estão o conjunto arquitetônico assinado por Oscar Niemeyer, composto pela Igreja de São Francisco de Assis, a Casa do Baile, o Yacht Club e o Museu de Arte da Pampulha. Posteriormente à sua construção, a região foi ganhando novos atrativos e equipamentos, como os estádios Mineirão e Mineirinho, que consolidaram sua vocação para esportes e lazer. Tradicional bairro de classe alta de Belo Horizonte, o entorno da Lagoa da Pampulha e o seu complexo arquitetônico foram tombados pela Unesco em 2016 como Patrimônio Cultural da Humanidade. Por concentrar todas essas características e ainda mais estar em uma área ambientalmente relevante do ponto de vista ecológico para o município de Belo Horizonte, a aprovação de projetos na região da Pampulha, especificamente na área de diretrizes especiais da Pampulha, é um grande desafio para engenheiros e arquitetos e demanda que você esteja muito bem preparado para atender a todas as demandas legais e todas as exigências de aprovações complementares que vão ser colocadas para o seu projeto. Em primeiro lugar, o fato de se tratar de um patrimônio cultural da humanidade protegido pela Unesco vai exigir que o seu projeto arquitetônico seja aprovado não só pela Prefeitura de Belo Horizonte, através da SUREG, da Superintendência de Regulação Urbana, mas também por todas as instâncias de patrimônio cultural existentes no país. Ou seja, o seu projeto, antes de ser analisado pela regulação urbana, ele precisa ser aprovado pelo DPCA, que é a Diretoria de Patrimônio Cultural do município de Belo Horizonte. Ele precisa ser aprovado pelo IEFA, que é um Instituto do Estado do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, e ele precisa ser aprovado pelo IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Esses três órgãos têm as suas exigências próprias do ponto de vista de documentação, projeto e informações que você precisa passar junto do material que você vai mandar para eles, e eles têm os seus prazos próprios de análise e direcionamento dos processos que chegam até eles. Então, o primeiro ponto que você precisa considerar, inclusive na hora de fazer a sua proposta de honorários para o seu cliente, é esse. Além da prefeitura, você tem outras 3 instâncias de patrimônio que precisam analisar o seu projeto, cada uma delas com exigências próprias que você precisa consultar ali em cada site, para que você desenvolva o seu projeto e apresente antes dele chegar até a prefeitura. Além disso, a proximidade com o aeroporto da Pampulha torna necessário, em praticamente 100% dos casos de aprovações na ADE da Pampulha, que você passe também pela análise do Ministério da Defesa através do SINDACTA. Isso porque, na região da ADE, 100% dos terrenos são classificados como altimetria máxima igual a 0 na informação básica de edificações. Se você tem dúvida sobre o que isso significa, dá uma olhada nesse vídeo que eu estou colocando aqui em cima, que eu explico passo a passo como proceder nessa situação. Mas o fato é que você ir ao SINDACTA significa mais uma instância de aprovação, e uma instância de aprovação que vai demandar de você a produção de documentos específicos, análises específicas e mais um processo para ser acompanhado também. Tudo isso, pessoal, patrimônio e SINDACTA,
antes mesmo de você dar a entrada do seu projeto na Prefeitura de Belo Horizonte, tá? A gente está falando de aprovações prévias que vão demandar aí, pessoal, em média, de 90 a 120 dias até que você esteja com tudo, com todas as aprovações finalizadas, com todos os pareceres favoráveis para você anexar no seu processo e mandar lá para a Prefeitura. Então, o processo de aprovação de um projeto na ADE da Pampulha, ele é muito mais longo do que um projeto em qualquer outra região do município de Belo Horizonte. Além disso, por estar ali na região do entorno da Pampulha, uma área em que as bacias hidrográficas são muito densas, a gente tem muitos rios, córregos e nascentes, é muito comum de as informações básicas emitidas na ADE da Pampulha virem constando a existência de APPs urbanas relacionadas a bacias hídricas, né? As famosas APPs hídricas. Se você tem dúvidas sobre o que é uma APP urbana, clica nesse vídeo que eu estou deixando aqui também, que eu explico passo a passo o que elas significam e como você tem que atuar se existir uma dessas na sua informação básica, tá? Mas o fato é que é muito comum, quando você pega uma informação básica na ADE da Pampulha, que ela venha constando APPs ou referentes a cursos d'água, ou referentes a nascentes, brejos e similares. O que significa isso? Resumidamente, que antes de você protocolar o seu projeto na regulação urbana, além de passar pelo patrimônio, além de passar pelo Sindacta, você vai ter que passar também pela Secretaria de Meio Ambiente, porque ela precisa fazer uma análise prévia do seu projeto e emitir um parecer favorável à implantação daquela edificação, ou mesmo emitir diretrizes especiais que você deve seguir para implantar a sua edificação no terreno. Ou seja, é mais uma etapa, é mais um prazo que vai levar aí também na média de 90 dias úteis até você terminar essa aprovação. Mais um item que você tem que colocar na sua listinha para ser aprovado antes do seu projeto dar entrada na regulação urbana. Ainda assim, se tudo der certo, você passou pelos 3 órgãos de patrimônio, passou pelo Sindacta, passou pela Secretaria de Meio Ambiente, está pronto para entrar com o seu projeto na regulação urbana, não é tão simples. A ADE da Pampulha, por se tratar de uma área de diretrizes especiais, ela altera uma série de parâmetros urbanísticos em relação ao que o plano diretor define para as construções em outras localidades da cidade. Na prática, construir na ADE da Pampulha é fazer um projeto numa lei completamente diferente da que a gente está acostumado a trabalhar nas outras regiões da cidade. Os afastamentos são maiores, as regras para a altura na divisa são totalmente diferentes, as regras para a área permeável são totalmente diferentes, o afastamento frontal tem um tratamento específico que ele precisa receber, existe uma limitação de altimetria além daquela imposta pelo Ministério da Defesa, que eu já falei e que precisa ser respeitada, o tratamento das calçadas é diferente, a arborização é diferente, tudo diferente. É um mundo à parte da aprovação que a gente está acostumado a fazer normalmente aí nas outras regiões da cidade. Então, por todos esses motivos, aprovar um projeto na Pampulha vai demandar muito mais conhecimento e muito mais controle da legislação no responsável técnico do que aprovar, por exemplo, num terreno aí dentro da Avenida do Contorno, na área planejada de Belo Horizonte, né? Ou seja, se você, profissional, está pegando uma informação básica agora para fazer uma proposta e lá consta que está na ADE da Pampulha, leve em consideração tudo isso que eu falei aqui. Nós estamos falando de um processo muito maior, muito mais moroso, em que a necessidade, né, a quantidade de documentos, desenhos e projetos que você vai desenvolver é muito maior, porque, como eu falei, cada órgão tem a sua demanda de representação técnica, de documentação, de informações que tem que existir no projeto, e isso precisa se refletir na proposta que você vai apresentar para o seu cliente, obviamente, né? Custa mais caro
aprovar um projeto na Pampulha, porque aprovar um projeto na Pampulha vai te dar muito mais trabalho, muito mais dor de cabeça, vai demorar muito mais tempo. A chance das coisas darem errado, de você ter que fazer uma modificação grande do projeto, é muito maior, porque tem muito mais gente olhando o seu projeto, tem muito mais órgãos analisando o seu projeto. E você tem que levar isso em conta, e isso vai refletir no seu preço, vai refletir no valor do seu trabalho. E você, cliente, que tem um lote nessa situação, escolha muito bem o seu profissional, escolha muito bem o seu arquiteto, para que você não tenha surpresas desagradáveis ao longo da sua aprovação. Eu já tive muitos casos de clientes que contrataram profissionais com pouca experiência ou até profissionais experientes, mas que não estavam acostumados a trabalhar na ADE da Pampulha e tiveram aí dificuldades na aprovação dos projetos, inclusive com algumas consequências mais sérias para as edificações que estavam planejadas nos locais, ok? Então é isso, pessoal. Eu falo com meus clientes, falo com meus alunos nas turmas aí do curso de aprovação, que aprovar projeto em Belo Horizonte não é fácil. De fato, não é fácil. Na verdade, nenhuma prefeitura é fácil. Belo Horizonte já é um pouco mais difícil. Agora, aprovar projetos na ADE da Pampulha em Belo Horizonte realmente é um desafio para qualquer profissional, para qualquer pessoa que atue aí nessa área. Não é impossível, tá? É uma coisa perfeitamente passível de ser feita, tanto que tem construções lá, né? Mas, como eu expliquei, você vai ter mais dificuldades, mais demandas para cumprir do que um projeto numa outra região da cidade, ok? E aí, você já aprovou um projeto na Pampulha? Você tem um terreno na Pampulha que está dentro da ADE e precisa fazer uma aprovação? Esse vídeo foi interessante? Foi útil para você? Ficou alguma dúvida em relação ao que eu falei? Se ficou, coloca aqui embaixo nos comentários que eu volto para te responder. E se você ainda não deixou sua curtida nesse vídeo, por favor, curte aí, porque ajuda muito o nosso canal a crescer e atingir mais pessoas. E, obviamente, se você ainda não se inscreveu, tá esperando o quê, meu filho? Se inscreve, é de graça, não custa nada. Marca as notificações. Sempre que eu postar vídeo novo aqui, você vai ficar sabendo e vai poder vir aqui para se informar e se inteirar mais sobre a legislação de Belo Horizonte e sobre como proceder para melhorar a sua atuação e aprovar os seus projetos mais rápido aqui na Prefeitura. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.